Senhor, meus irmãos, eu sou o evangelista Fernando Moraes e você está no canal Liderança de Excelência. Já vai se inscrevendo, aciona o sininho, curte e comenta para que o canal venha ter engajamento e mais pessoas possam ouvir a palavra do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 13, a separação de Abrão e Ló. É Abrão, não Abraão, porque Abraão é o segundo nome de Abrão. Gênesis significa princípio, origem ou início. Foi escrito por Moisés, é um dos 5 livros de Moisés dos Pentateucos, que são os primeiros livros da Bíblia. No capítulo 12, Abrão ele foi para o Egito por causa de uma grande fome que deu em Canaã. Foi lá que ele mentiu para Faraó, dizendo que Saraí ela era sua irmã e não a sua esposa. E de fato ela era irmã dele, mas ela era meia-irmã e ele tinha se casado com ela. E poderia resultar muitas coisas ruins para Saraí, porque ela poderia se tornar mulher de algum egípcio, ela poderia se tornar escrava, ela poderia ter sido abusada sexualmente. E ele mentiu porque ele achava que Faraó ou alguém lá do poder ia matar ele, porque ela era muito bonita e ia casar com ela. O Egito, para quem não sabe, ele fica no continente africano. Abrão, que é o primeiro nome que eu falei no início, significa pai exaltado. E Abraão significa pai de multidão. Versículo 1 de Gênesis capítulo 13, Abrão sai do Egito e vai para Neguebe. Ele saiu porque na verdade ele foi expulso do Egito. Quando o faraó descobriu, através de um sonho, que Abrão na verdade não era irmão de Saraí, mas ele era esposo, marido, ele ficou furioso porque ele recebeu um castigo da parte de Deus, não só ele, mas toda a sua família, e ele expulsou Abrão da sua cidade. Então Abrão foi para Neguebe, que é uma região no deserto. Inclusive o nome Neguebe significa ressecada. Versículo 2, Abrão sai mais rico ainda do Egito, porque por causa de Saraí, o faraó deu vários presentes, bens, riquezas para Saraí, mas ele expulsou eles. E os estudiosos vão dizer que quando Abrão saiu, ele já tinha adquirido Agar, que foi a escrava que coabitou com ele e gerou Ismael, filho fora da promessa. Versículo 3, Abrão sai de Neguebe e vai para Betel. Betel significa casa de Deus, que fica perto de Ai e de Jericó. Ai significa monte de ruína. Então foi para lá que Abrão foi, um lugar que ele já tinha habitado ali, já tinha armado um acampamento e já conhecia. No versículo 4, ele foi para esse lugar que eu falei, que é em Betel, e lá ele ficou e adorou a Deus no altar que ele já tinha construído. Então aprenda aqui que às vezes nós precisamos sofrer consequências, precisamos estar passando por dificuldade para a gente se lembrar do lugar que a gente veio, do lugar de adoração, do lugar do altar onde devemos estar adorando ao Senhor. Então se não fosse ele ter sido expulso do Egito, talvez ele não teria voltado para esse lugar onde ele construiu um altar. Junto com Abrão estava Ló, que era o seu sobrinho. E Ló também ele era rico. Para quem não sabe, Ló significa coberto. No versículo 6, acontece um problema. O problema é, a natureza não estava conseguindo suprir a necessidade dos dois grupos, do grupo de Abrão e do grupo de Ló. Então, surgiu ali um problema que deveria ser solucionado. Mas por quem? No versículo 7, a Bíblia vai dizer que houve então mesmo a briga entre os servos de Abrão e de Ló, uma contenda, uma dissensão, um litígio. Tudo por causa do espaço que não estava sendo proporcional para os dois grupos. E a Bíblia ela relata que ali habitavam também os ferezeus e os cananeus, ou seja, os inimigos estavam ali presentes, mas eles estavam tão distraídos brigando entre si que esqueceram disso. É por isso que em Mateus capítulo 12, versículo 25, a palavra de Deus diz: Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe:
Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Em Tiago capítulo 4, versículo 1, diz: De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, nós aprendemos aqui que não é inteligente nós brigarmos entre si. A gente vê isso muito nas igrejas, no trabalho, no colégio, na faculdade, nas famílias, as pessoas brigando entre si. E isso é um comportamento infantil e ignorante, porque quem vai ser destruído será nós mesmos. Então Abraão, muito sábio, ele tenta evitar a briga entre eles dois, porque sempre a gente quer defender os nossos discípulos, nosso patrimônio, nossos empregados, quem é empresário, e a gente acaba achando que aquela outra pessoa é meu inimigo. Então Abraão foi muito sábio aqui em evitar a briga. E Abraão, ele tinha autoridade de tio, tinha autoridade espiritual e tinha autoridade porque ele tinha uma promessa gigantesca na sua vida. E até hoje ele é citado por nós. Ou seja, ele tinha tudo para estar humilhando seu sobrinho, falar: ó, que manda aqui sou eu, para de palhaçada, eu que mando aqui, pronto. Mas ele não foi um líder ditador. Ele foi amável, humilde e deixou o seu sobrinho à vontade ali, resolveu o problema com sabedoria. Então, Abraão manda seu sobrinho escolher, no versículo 9. Olha, escolhe teu caminho. Ou seja, ele resolveu o problema. Em vez de a gente estar brigando aqui, em vez de a gente brigar, já que não tem espaço para todo mundo, a solução é cada um ir para um lugar. Porque nesses dois lugares não cabe nós dois. Nesse lugar não cabe nós dois. Devemos nos separar. No versículo 10, quando Abraão disse para ele escolher, Ló começa a paquerar a cidade de Sodoma e Gomorra, porque tinha um jardim lá do Senhor que era semelhante ao jardim do Éden. Por quê? Porque tinha uma irrigação. Isso representa prosperidade, fartura. Então ele só olhou para as coisas materiais, para as coisas boas com relação à natureza humana. Esqueceu de olhar espiritualmente. As cidades conhecidas como a cidade do pecado, até hoje elas são representação do mal, da depravação. Versículo 13, Ló toma a decisão no seu coração de ir para lá, para a cidade do pecado. Ou seja, ele tinha apenas planejado e tinha olhado. E é isso que acontece com a gente. A gente primeiro olha o pecado, primeiro é tentado, primeiro a gente é seduzido. Se você decidir no seu coração, aí sim você comete o pecado. E quando você decide, pode ter certeza que você já vai praticar. E vai apenas conceber o pecado do coração. E Sodoma significa ardente. Gomorra significa submersão. Em Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz: Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Que morte é essa? Morte espiritual. Então foi exatamente o que aconteceu com Ló e às vezes acontece conosco. Nós somos seduzidos não pelo mal do mundo apenas, mas pelos nossos maus desejos. Por isso que Jesus diz que a gente tem que negar a si mesmo, carregar nossa cruz e seguir Ele. Versículo 12. Cada um foi para o seu lado. Abraão resolveu ficar em Canaã e Ló foi para Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra representa o mundo, o pecado, as ilusões que esse sistema, guiado pelo próprio Deus desse século, que é Satanás, ele apresenta. Mas Abrão escolheu Canaã, que representa o reino dos céus, a terra que mana leite e mel. Foi só então que Abrão recebeu a promessa de Deus somente quando Ló foi embora. Ou seja, tem pessoas que estão sendo atrás de vida na sua vida. Ou você se afasta dela ou você não vai alcançar os seus propósitos, sua promessa. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz: Entre pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição.
e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. E foi exatamente o que aconteceu com Abrão e Ló. Abrão resolveu ficar no caminho estreito, ali onde ele estava, mas Ló foi pelo caminho largo. Ele foi pelo caminho da sedução, caminho amplo, onde ele poderia criar muitos projetos para a vida dele, muitas oportunidades, muitas propostas viriam ali naquelas cidades, mas ela estava mergulhada no pecado. No versículo 13, é feito o pacto abrâmico, ou seja, Deus lança a promessa para Abrão, mas ele esperou Ló ir embora, ou seja, ele teve um bom tempo ali para entregar essa promessa para Abrão, mas não entregou. E é bem nítido, cara. É só Ló sair que Deus lança a promessa para Abrão. Então tem pessoas que estão nos atrasando, nos puxando para trás. Pessoas que não torcem para o nosso sucesso, pessoas que estão o tempo todo maquinando o mal para que nós venhamos fracassar. Pessoas que têm inveja, pessoas que querem o nosso mal. Então é necessário a gente se afastar desse tipo de pessoa. Inclusive, eu, Fernando, para que eu viesse conseguir me firmar em Cristo, eu tive que me afastar dos meus amigos anteriores, porque eles me atraíam para o pecado do passado. Então eu era sempre chamado para voltar às práticas anteriores, e a partir do momento que eu me afastei deles, eu consegui me firmar em Cristo. Nós precisamos nos afastar, porque nós ainda estamos fracos espiritualmente. Deus manda Abrão olhar, representa os sinais que ele nos mostra antes de cumprir as promessas. Ou seja, aqui Deus mandou Abrão olhar para o norte, sul, leste, oeste, ocidente e oriente. Por quê? Ele estava mostrando o que ele ia dar para ele. Primeiro ele estava materializando na sua mente, para depois ser na prática. Estava gerando fé ali em Abraão. Mas sempre antes de Deus realizar algo na nossa vida, Ele nos avisa, sendo coisas boas ou ruins, através da palavra, através de uma profecia, através de vários recursos. Ele nos avisa o que vai acontecer no nosso futuro, para que a gente venha se preparar para receber ou para cumprir aquele juízo. E no final, Abrão muda-se para Hebrom e ele construiu outro altar. Ou seja, Abrão ele construiu o altar tanto quando foi expulso do Egito, ou seja, tanto quanto ele pecou, mentiu, quando ele foi envergonhado, expulso. Esse foi o legado que ele deixou no Egito de mentiroso. Então ele adorou ali a Deus, pediu perdão, acredito eu. E depois ele foi glorificar o nome do Senhor. Mas quando ele recebeu a promessa, ou seja, as boas novas, ele também adorou a Deus. Sabe o que eu aprendo aqui com ele? Que nós devemos adorar a Deus na bonança e na tristeza. Até porque isso também são os votos que nós fazemos no casamento. E com Jesus, nós somos a sua noiva. E futuramente nós iremos casar com ele. Eu separei uma frase aqui para finalizar que diz assim: tem promessa que só irei receber quando decidir mudar. Abrão mudou, se afastou das más amizades, foi para o lugar do seu propósito. Então Deus entregou a sua promessa. E hoje nós somos frutos dessa promessa. Somos descendentes de Abraão pela fé. Que Deus te abençoe. Amém.